Olá pessoal, estamos aqui de volta para entender duas teorias que tentam explicar para nós a natureza jurídica desse direito das coisas. O que envolve realmente direito das coisas? É uma relação de um ser humano com um objeto ou uma relação de um ser humano com o resto da humanidade para não atrapalhar o uso desse objeto? É isso que falam, melhor dizendo, as teorias realista e personalista. Então vamos lá explicar aqui para vocês o que são essas duas teorias, né? Realista e personalista. Só para dizer para vocês, pessoal, a teoria realista, ela não foi criada, mas ela foi adotada e desenvolvida no Brasil a partir dos pensamentos daquele jurista que nós já falamos para vocês, que é o Papa do direito das coisas, Orlando Gomes. Diferentemente da teoria personalista, que ela foi criada mesmo por Marcel Planiol, francês, e muitos autores trouxeram essa teoria para o Brasil. Mas só para vocês entenderem qual que é a divergência de visões sobre a nossa matéria. Orlando Gomes, pessoal, ao defender a teoria realista, ele disse o seguinte: o direito das coisas é uma relação entre um ser humano e um objeto. Então, é a relação jurídica entre o proprietário e o imóvel, entre o proprietário e a coisa, entre o usufrutuário e a coisa, entre o nu proprietário e a coisa. Então, relação entre um ser humano e um objeto, direto, sem dificuldades. Quando se tem essa teoria realista, o pessoal da teoria personalista acha um absurdo a gente falar que pode existir uma relação jurídica entre um ser humano e um objeto, entre uma coisa. Porque eles defendem que toda relação jurídica tem que ser entre seres humanos. Então, esse pessoal da teoria personalista, né, que vem de pessoas, eles falam o seguinte, que o direito das coisas estuda o poder do ser humano sobre a coisa, mas mais do que isso, uma relação de sujeição do ser humano com todo o resto do planeta. Vamos traduzir isso aqui para ficar claro? Eu tenho um objeto e o direito das coisas estudaria o dever que todas as pessoas do mundo têm de não atrapalharem o meu uso da minha propriedade. Então eles acham que o direito das coisas liga um ser humano, que normalmente é o proprietário, o titular do direito real, com todo o resto da humanidade, no sentido de que todo o resto da humanidade não pode atrapalhar o uso desse direito por esse ser humano. E aí, pessoal, qual que é o problema que o pessoal da teoria realista aponta? Você imaginar uma relação de um ser humano com todo o resto da humanidade, pessoal, isso é muito abstrato. Isso é, assim, uma teoria, assim, lascada, né? É muito superficial, é muito viajado, vamos falar assim. Você imaginar que um ser humano tem uma relação jurídica de sujeição com todo o resto do planeta. Então, o pessoal da teoria realista, que inclusive foi adotada pelo Código Civil, eles falam que não é propriamente, quando a gente fala de uma relação do ser humano com a coisa, não é no sentido de eu virar para a coisa e falar assim, eu quero que você faça algo para mim, que você me dê algo, que nem lá no direito das obrigações que vocês estudaram, não é essa visão. Quando o pessoal da teoria realista está falando relação do ser humano com a coisa, é o direito que o ser humano tem de usar essa coisa sem depender de terceiros. É isso. Então eles falam o seguinte, olha, para o proprietário usar o imóvel, ele não precisa da colaboração de ninguém. Ele tem o imóvel, ele vai usar o imóvel, a lei garante ele. Quando eu falo que o credor, o banco, tem o direito de hipoteca, né, sobre um imóvel, né, o direito de garantia de hipoteca sobre um imóvel, o banco vai exercer esse direito e não precisa da ajuda de ninguém. É um direito que ele tem de exercer esse direito sobre a coisa, sobre o objeto. Então é isso. Então, enquanto a teoria realista defende que a gente tem uma relação jurídica com o objeto no sentido de não precisar da interferência de ninguém para que a gente possa usar esse direito, a teoria personalista já acha que é uma relação de uma pessoa com todo o resto da humanidade para que o resto da humanidade não atrapalhe o uso desse direito. Então, só para vocês saberem, né, se um dia lhes for perguntado sobre essas teorias, vocês entendam que o nosso direito baseou-se na teoria realista. Vocês vão ver que vários momentos do nosso curso eu vou lembrar dessa teoria
e porque realmente eu acho que em nenhum momento a gente vai precisar do auxílio de alguém para que o titular exerça o seu direito real. Perfeito? Simples, simples, simples. Bom demais, né? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez.